pessoal. E agora nós falamos, eu apresentei para vocês as vacinas, né? Com tanta vacina no mercado, por que que a gente ainda se preocupa com a vacinação ou com o desenvolvimento de vacina? Porque ainda a gente tem um grande desafio, né, na prevenção de doenças. E qual que é esse desafio? Isso daqui, ó, doenças emergentes e doenças reemergentes. E isso, pessoal, nos últimos anos observou a ocorrência cada vez mais frequente de doenças emergentes e reemergentes. E o que seriam doenças emergentes? Doença emergente é aquela doença nova, aquela desconhecida da população, né? Então, ela é causada por um micro-organismo, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, que nunca foi descrito antes. E com isso, ele tem um impacto muito grande quando ele entra numa população, seja ela de animais, seja ela de humanos. Por quê? Porque ninguém tem proteção. Então, ela entra na população e ela se dissemina de uma forma muito rápida. E isso nós vimos, pessoal, nós estamos vendo nos últimos anos e nós estamos vivendo esse momento, que é a Covid-19. E que seriam, então, as doenças reemergentes? São aquelas que são controladas e por algum motivo elas começam a aumentar o número de casos. E isso também vem acontecendo nos últimos anos, né? Então elas são aquelas doenças que são conhecidas, elas não estavam ocorrendo, elas estavam sob controle e por algum motivo elas voltam a surgir novos casos. E por que isso vem acontecendo? Por N motivos, e eu trouxe aqui alguns só para a gente exemplificar como que está, por que está acontecendo isso nos últimos anos. Primeiro, aumento da mobilidade. Então, a gente observou que nos últimos anos, né, o setor de turismo é o campeão em crescimento na economia global. E quando a gente olha dentro do setor de turismo, nós vemos que o turismo, o ecoturismo, ele então é o segmento que mais cresce nos últimos anos. E isso envolve as pessoas, né, praticando a atividade em ambientes onde tem animais selvagens, né, animais silvestres, porque eles estão num outro ambiente. Outro fator que também contribui, né, para emergência ou reemergência de doenças, hábitos alimentares, né, consumo de animais de caça, né, carne cru, né, ou mal cozida, né, então esse hábito que a gente vem criando, né, que tem algumas culturas principalmente, também favorece aos surgimentos de doença. Aumento da produção intensiva. O aumento da produção intensiva, nós temos, né, aqueles patógenos da cadeia de produção, e são aqueles que têm um risco muito grande que ocorrem aquelas zoonoses, de tempos em tempo você tem um surto relacionado a algum alimento, por exemplo, né? Então a gente tem o controle dessas doenças, elas são importantes, mas o que acontece? Quando você tem uma produção intensiva, a forma como os animais são criados, elas favorecem a disseminação de agentes infecciosos, né? E com isso, eles se disseminam, eles entram, né? Eles acabam sendo eliminados através das fezes, essas fezes vão para o ambiente, e aí entra no próximo, né, o aumento de resíduos na produção animal, porque a intensificação aumenta o número de animais por área, eles então acabam tendo aquela criação intensiva, acabam se disseminando as doenças dentro do rebanho. Essa doença, esse vírus, essas bactérias, elas são eliminadas muitas vezes pelas fezes. Essas fezes, esse dejeto, ele entra em contato com o meio ambiente e através desse contato com o meio ambiente ele pode infectar ou pode ser transmitido para outras espécies animais, incluindo o homem. Além, que eu falei, da alimentação, né? Que também a gente tem aquelas zoonoses transmitidas através de alimentos de origem animal. E por último, a mistura de animais, né? Muitas vezes a gente tem a criação ali de animais de diferentes espécies numa mesma região, e isso também favorece a emergência ou reemergência de doenças. E, portanto, para controlar essas doenças, né, que estão emergindo ou que estão reemergindo, nós vamos ter que desenvolver novas vacinas, né? Então, para controlar essas doenças, será necessário desenvolver novas vacinas. E quando a gente olha, né, no desenvolvimento de vacina, nós também temos a participação do médico veterinário. Então, aqui nós temos um mapa,
né, das etapas que compõem o processo de desenvolvimento de uma vacina para humanos e para a veterinária. E a gente consegue observar que tanto para a produção de vacinas em humanos, quanto para a produção de vacina para os animais, nós temos sim a participação dos animais, né? E se temos, em tudo que nós temos os animais, pessoal, nós precisamos de médicos veterinários acompanhando. Tá? Então, por exemplo, antes mesmo, né, a fase inicial do desenvolvimento de uma vacina, o médico veterinário, ele atua como pesquisador principal ou membro de equipe de pesquisas na área como diagnóstico, né, patogênese de doenças infecciosas. Por exemplo, você na sua clínica, você vai estar vendo que está aumentando o número de certas doenças, né? Então isso é um papel importante, essa observação, esse papel que nós temos observando as doenças que estão aumentando na área de produção ou que estão aumentando nos animais de companhia. E com isso também, além, né, de desenvolver esse olhar, né, de detectar essas doenças, ele vai desenvolver método de diagnóstico para detecção desses agentes, tanto dos micro-organismos emergentes quanto reemergentes, desenvolver técnicas para isolar e desenvolver esses micro-organismos que vão ser utilizados no desenvolvimento de vacina. Nós também participamos temos esse papel. E também ajudar a selecionar regiões que vão ser imunogênicas, ou seja, aquelas regiões que vão alertar, né, vão chamar mais atenção do sistema de defesa do nosso animal. Então, a gente percebe, né, a gente consegue perceber que com isso, conhecimentos como sobre genética, biotecnologia, microbiologia, eles são de doenças infecciosas, elas são importantes e faz parte da formação do veterinário para ele desempenhar esse papel. Na fase pré-clínica ou inicial, nós também vamos ter a participação do médico veterinário. Por quê? Durante o desenvolvimento das vacinas em humanos, né, os animais de laboratório vão ser utilizados. E aí ele vai precisar do médico veterinário como pesquisador ou como membro da equipe. Para quê? Para auxiliar na nutrição, nas intervenções preventivas, terapêuticas, né? Ele que vai reconhecer os sinais clínicos nos animais. Então, esse é o papel importantíssimo e também, principalmente, promover o bem-estar desses animais que estão sendo utilizados para o desenvolvimento da vacina, né? E no caso da fase inicial do desenvolvimento de vacina para animais, ele também vai ter esse mesmo papel, né? E lembrando, pessoal, o médico veterinário ele tem um papel importantíssimo para manter o bem-estar dos animais que estão sendo utilizados para o desenvolvimento de qualquer tipo de vacina. E depois, uma vez que está na fase já final, né, no caso da desenvolvimento da vacina veterinária, nós vamos ter a fase tardia, né, que é a fase final do desenvolvimento da vacina, que nós chamamos, que é quando vão ser feitos os testes a campos, né? Essa fase final, ela tem como objetivo imitar o seu uso diário. Então, os médicos veterinários vão atuar de que forma? Também nas áreas de intervenção, de prevenção, de terapêutica, da nutrição, do bem-estar, né? E ele também vai acompanhar esses estudos que são realizados a campo e depois ele também vai atuar na obtenção de permissões legais e requisitos regulatórios. Então vejam que durante todo o processo, né, de desenvolvimento de vacina, nós temos aí diferentes pontos em que o papel do veterinário ele acaba sendo muito importante. E aí, acabou por aí? Não. Né? O médico veterinário, ele tem uma função importantíssima, um papel importantíssimo, que é manter-se atualizado sempre. Né? Por quê? Porque ele vai ter um importante papel na medicina veterinária translacional. E o que é isso? Essa coisa esquisita? Isso daí quer dizer o quê? É fazer uma conexão, né, entre a pesquisa de base e a inovação, que vai gerar esses novos produtos, né?
e o serviço que vai ser aplicado, que vai ser oferecido à população. Então, é ele que vai fazer essa conexão, é ele que vai, então, ver o que está sendo produzido, o que está sendo desenvolvido e fazer com que esse novo produto, essa nova vacina, seja aplicada e seja distribuída, né, de forma que todos os animais sejam protegidos. Esse é o papel muito importante, né, que é a medicina veterinária translacional. Um nome diferente, mas é muito interessante. E com isso, ele vai então garantir uma vacinação eficaz no campo, né, garantindo a prevenção dessas doenças nos animais, tanto de companhia quanto de produção. E é lógico, né, que não existe, pessoal, uma profissão mais qualificada, né, que através da sua história e do seu treinamento, que a medicina veterinária, para promover essa abordagem interdisciplinar da saúde única, tá? Por quê? Porque ele contempla, né, todos os preceitos, né? Ele contém todos. Quando a gente forma na veterinária, a gente tem uma formação muito ampla, né, que contempla várias áreas, que faz com que o médico veterinário ele possa atuar em diferentes áreas. E esse é a nossa profissão, né? Quando a gente se forma, né, no nosso juramento, a gente faz um juramento em que a gente fala o seguinte, né, que a nossa função, né, além de toda, né, o técnico de benefício à sanidade e do bem-estar dos animais, é da qualidade de seus produtos e da prevenção de zoonoses, tendo como compromisso a promoção do desenvolvimento sustentado, a preservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade de vida e o progresso justo e equilibrado da sociedade humana. Então, o médico veterinário ele tem essa função. Se vocês gostaram, né, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu até me emociono quando eu falo isso, né, porque é a minha área de atuação. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma curiosidade, entre no nosso site, busque mais informação sobre a nossa profissão, que vocês vão adorar.